O álcool é chamado uma das piores drogas que existe. Você concorda? Eu fiz um dos produtos, né, que a gente às vezes vende aqui, o Andrezinho vende o TED Contra, eu fiz um outro produto que existiu aí há muito tempo e as pessoas conseguiram bastante resultados, evitando a bebida, e é muito importante você fazer qualquer tipo de coisa que seja para levar as pessoas da bebida. É verdade. É importante prestar atenção nesse assunto, porque uma hora pode uma pessoa da tua família precisar. Verdade. Tá vendo, gente? Por isso, o padre vai soltar um VTzinho agora, que nós vamos tratar sobre esse assunto, o alcoolismo, tá? É uma doença, uma pessoa que tem o alcoolismo, ela está doente. Dá uma olhadinha agora no VT e já já o padre vai chamar você de novo. Pera aí. A pandemia do coronavírus trouxe muitas mudanças para o mundo. A principal delas foi a necessidade do isolamento social como forma de conter o avanço da doença. A nova rotina levou as pessoas a buscarem alternativas para o entretenimento, já que os passeios e reuniões com os amigos tiveram de ser deixados de lado. No chamado novo normal, algumas das opções de lazer, como lives musicais, as videoconferências com os parentes e amigos, sempre são acompanhadas de bebidas alcoólicas. Mas será que esses novos hábitos são saudáveis? O uso abusivo do álcool traz consequências graves para a saúde. Segundo pesquisas, houve um crescimento de 38% nas vendas de bebidas alcoólicas, apontando também que 18% dos brasileiros aumentaram o consumo de álcool nesse período, sendo ainda maior 26% na faixa etária de 30 a 39 anos. À medida que a quarentena continua em diversos lugares, o álcool vai sendo utilizado como uma solução rápida para lidar com o tédio, a incerteza e o isolamento. Saiba como lidar com essa questão agora, no nosso Papo Reto. Show de bola, gente. Olha aí, o assunto é muito sério, muito legal, mas eu quero assim apenas aqui colocar um detalhe importante como igreja para você. O nosso próprio Senhor Jesus Cristo, ele tomava vinho. Então, e é uma bebida alcoólica, ainda mais lá no pessoal do Oriente, que é mais forte o vinho ainda. Veja, é pecado você consumir bebidas alcoólicas? Não é pecado nenhum. Desde que esta bebida não tome você como escravo, não vicie você, não deixe você dependente. Aí sim, aliás, tudo na vida é assim. A partir do momento que é algo que você gosta, no primeiro momento não tem problema nenhum, não é nenhum pecado perante a igreja. Agora, aquilo começou a escravizar você, é pecado. Um filho pode ser um amor por alguém que te escraviza, isso é pecado. Por isso, eu tenho a alegria, mais uma vez, de ter aqui o nosso grande psicólogo, Gabriel Monteiro, jovem, mas muito competente, vai falar desse assunto com a gente. Gabriel, boa tarde, meu querido. Boa tarde, padre. Boa tarde a todo mundo aí. Parabéns por um ano de programa. Ô, Gabriel. Que venham muitos mais, né? Gabriel, e você faz parte de tudo isso, hein, brother? Você faz verdade, parte de tudo legal, isso, hein? Um ano com você aqui, a gente, altos papos, né? Muito legal. Eu só louvo a Deus pela equipe e por você também, fazendo parte aqui do Bendita Hora. Para mim é uma alegria muito grande. Eu louvo a Deus, viu? Obrigado. Que bom, eu também. Gabriel, mas olha aqui, hoje o assunto é o alcoolismo na pandemia. Eu estava dando aqui uma introdução pela fé que a bebida alcoólica e qualquer outra coisa que ela seja saudável de você consumir, não é pecado. A partir do momento que vicia, que aquilo toma conta de você, onde você não tem mais controle sobre ela, aí sim a coisa começa a se complicar. A questão toda é o seguinte, realmente na pandemia, a gente sabe que por causa do medo, por causa da ansiedade, as pessoas tiveram que se distanciar, a bebida ela tem um poder meio, eu vou usar o meu termo aqui, você melhora, tá? Meio de deixar você alucinado, um pouco calmo, alegre, que momentaneamente te distrai. Ele te deixa meio fora da sua realidade normal, te deixa alegrão. Então as pessoas começaram a consumir mais. Os idosos, jovens já faziam isso.
e casais e até mulheres fazendo isso muito mais. Ô Gabriel, realmente a pandemia ela aumentou tudo isso, né? Quais seriam os primeiros, a primeira causa que a gente pode falar, olha, essa pessoa já está perigando a estar com o problema do alcoolismo? É um tema bem complexo, né? Porque, com certeza, essa pandemia, de forma geral, né, qualquer tipo de situação de calamidade pública, de forma geral, isso tende as pessoas usarem mais esse artifício, né, do álcool. Sim. Mas as primeiras coisas que você pode pensar, assim, padre, de falar assim, tá dando indício de que tá com algum problema em relação ao álcool, é começar a usar sempre o álcool para aliviar uma dor ou uma tristeza, né? Entender que o álcool, a pessoa entende que o álcool é como se fosse um remédio, né? Então ela usa, ela está triste, ela está deprimida, ela está ansiosa e ela acaba usando isso para mitigar esse efeito negativo, né? E também começar a usar o álcool em momentos que ela não utilizava antes. Então, começar, eu só bebia no final de semana, eu só bebia uma taça de vinho por dia. Comecei a tomar de forma desenfreada todo dia. Eu penso no álcool, enquanto eu estiver fazendo alguma coisa, eu estou pensando no álcool, a hora que eu vou tomar essa bebida e tudo mais. Então, imagina que as pessoas que têm problema com o alcoolismo, durante sem ser a pandemia de trabalho e tal, a pessoa ela tinha que se segurar, por mais que ela tivesse problema com álcool, quando ela estivesse trabalhando, ela tinha que se segurar e ficava pensando no álcool, né? Então ela saía do trabalho e já ia para o bar, né, nos happy hours, sim, e aí bebia. O que acontece agora é que ela não precisa se segurar, né? Então a gente vê casos até de gente fazendo home office, tomando uma cerveja, tomando um vinho, durante o expediente. Então, essa fase também da pandemia, de ficar as pessoas em casa, ficou muito mais evidente, né? As pessoas elas têm mais facilidade ainda de pegar uma bebida alcoólica e tomar durante o processo. Entendi. Gabriel, a gente percebe que isso é fato, né? Agora, a bebida, você como psicólogo deve atender muitos casos de famílias assim. Ela traz, eu acho que todos nós já experimentamos um pouquinho a mais e a gente sentiu que dá um twin assim na cabeça da gente. Então, às vezes dá um encorajamento maior, te dá uma vontade de rir mais à vontade, você tem coragem de falar certas coisas que você não tinha. Desinibe, né? Desinibe você. O cérebro da gente, que área do cérebro, ela tem deve ter uma área do cérebro, que você sabe muito bem, que se você injetar uma composição, no caso o álcool, para alguns tipos de outras drogas, leva isso como uma maneira, na verdade ela é falsa, porque na verdade você não é assim no normal, mas para atingir esse ponto, que área é essa da psicologia, ô Gabriel? Na verdade, no cérebro a gente tem, principalmente o que o álcool e outras drogas afetam, né? O núcleo accumbens, que é onde realmente tem aquele efeito de reforço, né? De prazer, de sentimento de felicidade, né? Onde gerencia isso. E o álcool, ele também mexe muito com a dopamina, né? Então, que é onde a gente sente bem-estar, sente prazer, ele ativa isso até um certo ponto, né? Então, o que a grande maioria das pessoas não entendem é que assim, o álcool, ele não é um ativador, né? Ele não é uma droga ou alguma coisa que faz você ficar estimulado, ele não é um estimulante. Na verdade, ele é um depressor. É que durante a fase que você está tomando, então imagina que uma pessoa que é muito tímida ou é muito fechada, às vezes ela fala assim, vou tomar alguma coisinha para ficar interagir mais, né, é mais divertido e tal. Na verdade, o que ela está fazendo quando ela começa a tomar o álcool ele já começa sendo depressor, né? Então ele vai diminuindo um pouco as defesas dela, de ser mais tímida. Então ela começa a se soltar mais. Só que esse processo do álcool, ele não para ali, ele continua deprimindo, né? Ele continua tendo um processo depressor e é o que acontece. Aí acontece que a pessoa começa a ficar sonolenta, começa a ter uma fala
lentificada, né? E todo aquele processo do álcool dentro do corpo que a gente percebe. Então, na verdade, tem muita gente que às vezes está com depressão, está com tristeza e vai tomar o álcool. Na verdade, isso é terrível, porque ele potencializa a depressão. Ele potencializa a tristeza, porque ele vai deprimir a ponto da pessoa ficar mais ainda negativa, né? Mais ainda com um emocional negativo. Legal. Ó, para estar conversando aqui, sabe com quem? Grande psicólogo, nosso querido Gabriel. Gabriel, o alcoolismo. Nós estamos vendo hoje muitas mulheres exagerando e entrando muito. E há casos de mulheres que têm o problema do álcool hoje. São alcoólatras, moças novas, né? A mulher também entrou nessa, não só eu acho que até antes da pandemia já estava acontecendo isso. É verdade, mas por que as mulheres também estão entrando nessa, hein, Gabriel? Na verdade, bem antes da pandemia já acontecia isso, né? As mulheres estavam entrando já a mais, né? nesse processo de alcoolismo e tal. Na verdade, padre, com o acúmulo de coisas, né? Então as mulheres começam a ter muito mais potencial de fazer coisas, né? De trabalhar, estudar, cuidar da casa, cuidar do filho, né? Tem toda uma demanda a mais que as mulheres conquistaram e continuam conquistando, e isso gera também um peso muito grande, né, na mulher. Então, imagina durante essa pandemia a mulher tendo que ficar em casa, cuidando dos filhos, né, tendo problemas, pensando também na questão financeira, e ela começa a ter o mesmo comportamento do homem, né? Porque o comportamento de beber álcool independe de ser masculino ou feminino, né? A grande questão dentro disso, padre, é que as mulheres elas têm uma tendência a ficar dependentes mais rapidamente, né? E o organismo da mulher menor a quantidade de álcool que ela pode consumir de uma forma, vamos dizer assim, controlável, né? Então isso também influencia nesse aumento de casos. Né? Perfeito. É uma pena. Mas olha, Gabriel, a grande pergunta então é o seguinte: o que nós podemos fazer dentro da psicologia para as famílias quando uma pessoa está irredutível a fazer um tratamento? A família toda sabe que ela já é dependente do álcool. Quais seriam os caminhos que uma família precisa fazer quando a pessoa fala: eu não quero de ajuda, eu não sou alcoólatra, me deixe em paz, cuida da vida de você, aquela coisa toda que cada família vive um drama. Quais seriam os caminhos para essas famílias ou para esses parentes ou amigos, como lidar com pessoas que são irredutíveis a um tratamento em favor de acabar com o alcoolismo? Esse ponto é o ponto que mais dói, né, nas famílias, inclusive, né, porque eu trabalhei no CAPS 2 anos dentro da parte de dependência química, na parte de álcool, né, e a gente vê como a família ela é uma codependente, né, ela sofre de uma forma muito pesada também por causa do uso excessivo e vendo o filho, o marido, enfim, sofrendo, né, perdendo toda a capacidade que ele tinha, né, de trabalho, de estudo e tudo mais. Então, na verdade, o que acontece, padre? A pessoa, primeiro de tudo, a pessoa que é o dependente, ela precisa entender que ela precisa de ajuda. Enquanto ela não entende que ela precisa de ajuda, não há o que fazer, né? Não há o que fazer por quê? Porque sabe aquelas internações compulsórias e tudo mais? Não adianta. Não adianta. Às vezes a gente, lá no trabalho, lá, a gente conseguia colocar uma pessoa, porque os pais ou os familiares queriam, a gente conseguia colocar ele numa internação, né? O que acontece? Essas pessoas vão para a internação sem querer, porque elas acham que elas não têm dependência, né? E aí o que acontece é que eles ficam como se fosse numa prisão. Então, a instituição pode ser maravilhosa, que trata as pessoas, mas a pessoa fica lá 3, 6 meses, quando ela sai, a primeira coisa que ela vai fazer vai se beber, porque ela não se considera uma dependente, né? Então, esse é o primeiro caso. Então, não adianta os familiares chegarem e falarem assim, não, vamos pegar e vamos colocar em algum lugar para tratamento. Se o dependente não quiser, não tem jeito. Então, o que pode acontecer também, que pode dar uma ajuda a essa pessoa entender? Os familiares
darem suporte no sentido de mostrar que eles estão ali, que eles querem ajudar, quando essa pessoa estiver disponível, né? Então, sempre mostrar o quanto isso dói, o quanto isso é sofrido, mas sempre estar disponível. Olha, se você quiser, a gente tem lugar para te enviar, para te levar, né? As redes de apoio são muito importantes. Então, além de um processo médico e psicológico, quando um tratamento de dependência é feito, também tem as redes de apoio. Então, o Alcoólicos Anônimos, a rede de apoio a gente considera também os familiares e a própria religião, né? Então, dentro do processo que a gente fazia atendimentos lá no CAPS, muitas das pessoas que estavam lá, que estavam seguindo o processo de sair da abstinência e ficar sem a droga, sem o álcool, eles tinham uma rede de apoio, por exemplo, em alguma religião, né? Ou os familiares davam apoio, porque a gente sabe que mesmo que o dependente queira se tratar, se ele não tem um apoio dos familiares, fica muito difícil para ele, né? Então, todo esse processo é importante. Então, os familiares é muito sofrido. O que eu indico sempre para os familiares é que, assim, sempre tente conversar nos momentos que essa pessoa não tiver em uso, né? Então, sempre converse nos momentos que essa pessoa não está alcoolizada. E mais importante também, que ela procure, a própria família, os familiares procurem apoio, né? Porque eles sofrem demais, né? Perfeito. Olha, isso que você acabou de falar é o único caminho que eu vejo hoje também como igreja, como padre, igualzinho que você colocou. Você está passando por um crivo de alguém que está passando por alcoolismo? Sim. O que fazer? Mostra-se sempre que você está ali perto, que o que a pessoa precisar você está apoiando. Não adianta fazer discursos, que isso não vai adiantar nada, não adianta gritaria, não adianta agredir. Fica ali, mostra que você está ali. E se ela um dia, às vezes está no fundo do poço, sinalizar, você fala, eu estou aqui. Porque quando ela encontrar isso, ela encontrou um dos caminhos do remédio também, que é o amor da família. É ou não é? É uma doença. Obrigado, Gabriel. Olha, Deus abençoe grandemente você. Mais uma vez, fazendo parte aqui, um aninho do programa Bendita Hora. E com a graça de Deus, muitos outros, se Deus quiser, nós vamos tratar de vários assuntos aqui. Tá bom, meu querido? Amém. Deus abençoe você. Obrigado, viu? Tamo junto mesmo. Tchau, tchau, gente. Grande abraço.